A paz do Senhor Jesus mais uma vez para todos. Eu fiquei alguns dias sem gravar nenhuma mensagem devido ao trabalho, à correria do trabalho, mas eu quero deixar hoje outra mensagem bíblica que está no livro de Gênesis, Gênesis capítulo de número 7, versículo número 16. A parte B do versículo que eu vou comentar, a parte C, a parte final. Eu vou ler o versículo todo, mas a parte final é que eu vou destacar para poder meditarmos. Diz assim: e os que entraram, macho e fêmea de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou por fora. Esta mensagem é a passagem da arca. Depois da arca ter sido construída, agora entra os animais, macho e fêmea, um casal de cada espécie. E aí Deus fecha a arca por fora. Nós sabemos que também entrou Noé, juntamente com sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, total de 8 pessoas dentro da arca, mais aquela quantidade imensa de animais que entrou na arca. Mas eu quero falar sobre a meditação de algo que nós às vezes não entendemos. Analisando aqui os fatos da arca, Deus fechou a porta da arca por fora. Ou seja, já tirando de Noé ali o controle, já tirando de Noé ali a possibilidade de ele abrir a arca. Noé entra e Deus a fecha por fora. Outra coisa que também chama a atenção é que a arca ela não tinha o leme. Ela não tinha o leme, que é o controle que os navios, a embarcação tem, uma espécie de um volantezinho onde eles guiam a embarcação. Se um barco de pesca, uma lancha, um navio, eles têm ali um leme, uma espécie de volante onde eles têm o controle de virar a embarcação para a esquerda, para a direita, de fazer uma curva. A arca também não tinha esse controle, este leme. Ou seja, Noé entrou dentro da arca, Deus a fechou por fora e agora ele estava no domínio e na dependência e na direção de Deus. E isso é o que acontece em nossas vidas. Quando nós nos entregamos a Jesus, o nosso Salvador, é para nós entregarmos o controle, a direção da nossa vida nas mãos dele. Mas muitas das vezes nós queremos ter o controle disso em nossas mãos, a direção da nossa vida em nossas mãos. Queremos tomar decisões, queremos fazer conforme a nossa vontade. Quando Jesus ensinou o contrário, Jesus disse na oração do Pai Nosso, ele fala: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E muito sofrimento em nossa vida seria até evitado, sofrimentos daqueles que nós causamos, ou que nós buscamos a causa dele, poderia ter sido evitado se nós tivéssemos fé o suficiente para deixar Deus guiar a nossa vida, para deixar Deus conduzir a nossa vida. A arca ela estava agora fechada. Noé e sua família só escutou o som da chuva, que foi uma tempestade gigantesca como nunca houve na história. E nós sabemos como é que é uma tempestade quando há enchentes, a violência que é, a força dos ventos. E Noé estava dentro da arca nessa situação.
porque não foi uma enchente para encher só aquela parte onde eles estavam, era para encher toda a terra, porque Deus ali estava determinado a destruir toda a raça humana, acabar com toda a raça humana. E Noé, dentro da arca, com sua família, sentiu, com certeza, os abalos, né, de toda a violência que havia fora da arca. A saber que dentro da arca eles estavam protegidos, mas não deixava de sentir, né, o balançar da arca e da força da violência, das ondas, das correntezas, da tempestade, da chuva, dos ventos, porque ali era uma enchente para inundar o planeta Terra. Então nós vemos que às vezes também acontece isso em nossas vidas. Nós sentimos o impacto, a força e a violência da tempestade que nos atinge. Mas eu quero dizer para você que há uma proteção de Deus em nossas vidas. Há uma proteção dos céus sobre a nossa vida. Deus está nos protegendo. O impacto destas ondas, deste vento, ele não nos destruirá porque estamos protegidos, mas não deixaremos de sentir. E às vezes nós não sabemos os livramentos e o que de fato Deus tem nos livrado de situações ruins, onde muitas das vezes nós só sentimos, né, o balançar da tempestade no barco da nossa vida. Mas essa tempestade ela não nos destrói, ela não acaba conosco, porque Deus nos blindou, nos fechou dentro da arca, nos deixou protegido e agora Ele está nos guiando novamente à seca, novamente ao planeta sem tempestade. Está nos guiando novamente como guiou Noé, novamente até que aquelas ondas, ou seja, aquelas águas se secassem. O destino da arca era, a missão da arca era proteger aquela família até aquela tempestade passar, né, e aquelas águas secarem e tudo voltar ao normal. Era como é que se diz? A missão da arca era guardar, proteger Noé, a sua família e todos os animais até que tudo se acalmasse, até que tudo se voltasse ao normal, né? E a situação que Deus nos coloca, o lugar, ou a situação que estamos, que aquilo ali será momentâneo, será até as coisas voltarem ao normal. Será até a tempestade passar. Mas o problema pior de tudo é a angústia de estarmos em uma situação em que não queremos ou que não queríamos estar, sem o controle da situação nas mãos, e é bom que não esteja mesmo em nossas mãos, esteja na mão de Deus, e que possamos lutar para que não venhamos querer fazer as coisas segundo o nosso jeito, segundo a nossa vontade, e deixar que Deus vai ordenar, coordenar, vai direcionar a nossa vida. Independente de eu querer ou não, a única coisa que, se eu quiser tomar o controle da minha vida, eu vou apenas retardar ou tornar as coisas piores para mim. Mas se eu confiar em Deus e esperar que Deus vai solucionar os problemas, vai ser muito melhor, né? Vai ser muito mais glorioso. E nós vemos que outra coisa importante que nós vemos, não há registro de queixas dentro da arca, nem por parte dos filhos, nem por parte da mulher de Noé, e nem pelo próprio Noé se queixar pelo tempo que estava dentro da arca,
se queixar porque Deus fechou a arca, ele não podia abrir, e nem reclamar porque ele não tinha o controle daquela arca. Por quê? Porque ele confiava no Deus que o colocou ele ali dentro. Ele confiava no Deus que colocou ele naquela situação que ele estava. E aquela situação é uma situação de salvação. Deus estava o livrando de ser destruído pelo dilúvio. Então, que nós possamos meditar e a cada dia tentar não sermos murmuradores com a situação. A situação ela é passageira. A luta, a prova, ela é passageira, ela vai acabar. Que nós possamos não murmurar, não questionar, não achar ruim, achando que isso vai ser eterno. Nós vemos que Noé, ele soltou a pomba, soltou o corvo, a esperança que ele tinha de já ter terra seca, a vontade que tinha já de poder sair dentro da arca. Porque não seria fácil viver dentro de uma arca com vários animais. Imagine a fedentina que não causou praticamente ali dentro, por mais que a arca tivesse entradas de ar, mas eram muitos animais, e esses animais com certeza ali dentro deram crias, né? Esses animais ali dentro com certeza se reproduziram durante o tempo em que eles ficaram dentro da arca. E nós vemos que o tempo que estamos na provação nos faz murmurar, nos faz perder a fé. Porque o tempo, às vezes tem anos, né, que estamos numa luta e achamos que Deus não vai se importar, que Deus não está ouvindo a nossa oração, ou que nós vamos morrer naquela situação, que o tempo vai acabar e nós não vamos sair daquela luta, sair daquela prova. O tempo dentro da provação, dentro da luta, faz muita gente murmurar, duvidar do poder de Deus. E assim a gente vê que Noé, ele estava, vamos se dizer, apreensivo, né? Esperançoso que houvesse logo terra seca, saber como é que já estava fora da arca. Ele solta, né, os animais na expectativa já de saber se aquele dilúvio já estava se acabando, né? E natural que pensamos assim, tenhamos a expectativa de saber se a luta está acabando. Mas o que não é natural e o que é ruim para nós é murmurarmos e nos desesperar, porque aí estamos mostrando que não temos fé em Deus. Porque o salmista disse: esperei com paciência no Senhor. Quem confia em Deus não se desespera, ele fica pacientemente, independente da situação. E olha que o salmista Davi, o salmista, né, no Salmo 40, ele está descrevendo que ele estava num charco de lodo, um lamaçal horrível, no versículo 2 do Salmo 40. E mesmo nessa situação, ele estava pacientemente esperando em Deus. Então não importa a sua luta, seja ela qual for, com a sua família, com o marido, com esposa, com filho, com sogro, com sogra, com doença, enfermidade, drogas, ou seja lá o que for que lhe atingiu, dívidas, seja lá o tempo que for, o nosso Deus é um Deus que opera milagres. Não é que ainda opera milagres, ele sempre operou e vai operar milagres. Ainda opera milagres, parece até que é como se Deus tivesse diminuído a sua capacidade e ainda está fazendo, mas um dia vai parar. Não é isso. Deus não é um Deus que ainda opera milagre. Ele sempre operou, sempre vai operar milagre nas nossas vidas. Então, para fechar aqui essa pequena mensagem, nós vamos ler
em 1 Pedro, no capítulo número 5, versículo número 7, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, toda a nossa ansiedade, o nosso desejo, o que está apertando o nosso peito, trazendo angústia à nossa alma, que está nos criando perturbação, vamos desabafar diante de Deus. Vamos lançar sobre Ele. Vamos trazer para Ele em oração. Vamos falar para Ele, nem que seja sussurrando como Ana, toda a sua angústia, toda a ansiedade que ela tinha de não ter filhos e também sofrer humilhações por parte de Penina. Tudo isso ela levou a Deus em oração, né? Orando, ela descarregou, né, toda a sobrecarga que estava sobre ela. Orando, mesmo sem palavras, mas sussurrando, ela orou ao Senhor e Deus a ouviu. Então toda a nossa ansiedade, toda a nossa angústia, toda a nossa tristeza, vamos nos descarregar diante de Deus, vamos lançar diante de Deus, vamos falar para Deus o que está nos perturbando, o que está nos tirando a paz, o que está nos angustiando. Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Nós estamos aqui bem, vivos, estamos com saúde, ou mesmo estando doentes, estamos vivos. Não importa como estejamos, o importante é que estamos vivos, o importante é que temos uma mente funcionando e temos voz para falar com este Deus. E se a voz não sair, em pensamento Ele sonda e conhece os nossos corações, e podemos sim levar diante dele as nossas queixas, as nossas angústias, as nossas ansiedades, os nossos problemas, entendendo que o controle da nossa vida não tem que estar em nossas mãos, mas nas mãos dele. O nosso destino não tem que estar em nossas mãos, não precisamos enxergar o rumo que as coisas estão tomando. O que na realidade podemos fazer é confiar que Deus tem o melhor para nós. Noé não tinha o controle da arca, nem para abrir, nem para fechá-la, e nem tampouco o leme para conduzir aquela arca. Você no seu veículo aí, seja ele uma moto, seja ele um carro, você tem um controle, você tem um volante e você decide. Você tem os freios, tem o acelerador, você decide quando parar, quando seguir em frente, quando virar para a direita ou para a esquerda. Tanto faz numa bicicleta, por exemplo, você tem o controle dela, você pedala e decide para onde vai, você tem freios para parar. Mas em nossa vida, quem controla é Deus, quem tem a direção é Deus, quem domina é Deus, seja a nossa vida, a vida da nossa família, que às vezes nós também queremos controlar, né? Filhos é tudo, né? Nós queremos estar no controle de tudo. E saiba que quem tem o controle é Deus. Ele dirige a nossa vida e nos conduzirá até a vitória. Que Deus em Cristo os abençoe. Eu quero pedir que vocês possam compartilhar o meu canal. Quero me esforçar para melhorar os vídeos, fazer vídeos melhores, né? E trabalhar as mensagens, que todas essas que eu postei ainda não foram uma mensagem da maneira que eu gosto de transmitir, né? Uma mensagem com texto áureo, um texto com dois textos, né? Usando um texto áureo e um outro texto que vai servir como base, né? Um texto base, para poder trazermos uma mensagem melhor, uma mensagem mais explicada. Mas quanto isso, eu já estava com o canal, mas não postava vídeos. Eu resolvi postar assim mesmo. Quero criar um cenário, né, um ambiente, né, com um cenário para poder gravar os vídeos, editar antes de postar, né, e fazer algo tudo para a honra e glória do nome do Senhor,
para alcançar um número maior de pessoas ouvindo a palavra do Senhor. Deus em Cristo vos abençoe e que vocês possam assinar o canal e colocar lá o joinha se gostou, não gostou, e colocar os vossos comentários em nome de Jesus. Amém.